Benditas as águas que vivificam a humanidade, fontes que saciam sedes, chuvas que fertilizam as terras, rios que batizam, crismam e abençoam povos. Bendita seja Piracicaba, que nasce de um rio e que vive dele, num batismo permanente, num crisma do dia a dia, na Eucaristia de cada momento. Se são as águas a própria vida, o rio Piracicaba é a vida de um povo por ele regado, abençoado, batizado. Este é um conto e um canto do Piracicaba, que desliza diariamente narrando a nossa história, um rio que passou em nossa vida. Os rios da antiguidade, eles eram divinos. Com o passar do tempo, perderam a divindade, mas se tornaram sagrados. O rio Piracicaba é o nosso rio e é o nosso lugar sagrado. Piracicaba, antes de ser uma cidade, ela foi um rio. Só que esse rio não é de todos. Esse rio é de cada um. Como a mulher amada, ela é exclusiva do seu amante. Eu estou aqui para falar do meu rio, o meu rio Piracicaba, que continua sendo nosso. Em 2004, eu tive a honra de ser escolhido para escrever algumas palavras no bronze, quando do renascimento, do ressurgimento da Rua do Porto. Sinto-me honrado com isso faz parte agora da minha biografia. E eu escrevi como uma declaração de amor, em meu nome e do nome de todos nós piracicabanos. Nestas margens e nestas águas está o sagrado da terra. É a pia batismal de um povo, lugar de ofertório e de render graças. Aqui, Piracicaba renasce, jardim à beira-rio plantado. Pretendo contar e cantar esta história, que é minha pessoal, mas é também do povo piracicabano. Essa nossa cidade, ela transpira história. Por onde nós passamos, nós encontramos parte do passado, desse passado que construiu o nosso presente. Aqui onde estamos foi a alfândega de Piracicaba, no tempo dos portos, quando a Rua do Porto ela se criou e nós tínhamos então as grandes barcaças, navios a vapor, e traziam as mercadorias. Por aqui também começam as lendas, as grandes lendas de Piracicaba. A primeira delas, e mais importante no meu entender, foi justamente a lenda da fuga de Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora era o oráculo de Piracicaba. Ela era padroeira de Piracicaba por iniciativa de Portugal. No entanto, Antônio Corrêa Barbosa, enciumado, ele quis que fosse Santo Antônio. Então, numa madrugada, diz a lenda, os índios roubaram a imagem de Nossa Senhora e Antônio Corrêa Barbosa colocou a imagem de Santo Antônio. E eles disseram que 4 anjos levaram Nossa Senhora pelos ares até aquela curva do rio. E naquela curva, Nossa Senhora se despediu olhando e falando: esta nunca será uma cidade grande. E eu acho que isso foi uma bênção, não uma maldição. Porque Piracicaba não deve, no meu entender, ser uma cidade grande, mas continuar sendo uma grande cidade como ela é. Eu me emociono de estar aqui, ao lado dessa árvore, onde meu pai me contou
que enterrou meu umbigo. Não sei se é verdade, mas eu quero que seja. Então, há 74, 73 anos, eu estou procurando o meu umbigo aqui, que foi enterrado no rio. Então, ele é sagrado. Aqui está meu umbigo, como um dia ficará meu corpo. Então, o rio Piracicaba é meu berço, é onde eu nasci. Não existem povos que não tenham o seu próprio rio, como não há pessoas que não tenham o seu único rio. Esse para mim é sagrado, porque eu aprendi desde garotinho, desde pequenino. Eu vinha, meu pai era diretor do Regatas, ele era um grande atleta remador. Ele me trazia nos barcos, ele me ensinava a nadar, eu pulava do trampolim. Ele via, me abria os braços e eu caía nos braços dele. Aquilo me dava uma segurança que até hoje eu carrego na minha vida. É a segurança de ter alguém que me ama, de ter alguém que me suporta, alguém que me segura. Essa sacralidade do rio era tamanha que nós bebíamos a água do rio como se nós estivéssemos vivendo um batismo. E era tão sagrado que meu pai proibia daquela criancinha fazer xixi no rio. Então o que tinha que acontecer? A gente corria e se escondia atrás de uma árvore, talvez seja essa, não sei. Fazia xixi e voltava correndo para o rio. E ia rolar na grama, no barro das olarias. Depois voltava, nós nos limpávamos nos rios, ficávamos ouvindo a conversa de pescadores aqui no Lago dos Pescadores. Isso é uma história, é uma vida. Isso é Piracicaba. E o piracicabano tem que ter consciência, o caipiracicabano, de que quem entra nas águas do rio se batiza e se torna piracicabano. Então, é preciso cuidar, é preciso orar, é preciso bendizer essa maravilha que nós temos. Por favor, não estranhem. Vocês não estão ouvindo ruídos, não estão ouvindo barulho. Vocês estão ouvindo o rumorejar do rio, que ao mesmo tempo é o canto das águas e é o pranto delas. Vou contar uma historiazinha do que aconteceu. Aqui havia apenas índio e águas. Deus estava cansado de ver que o paraíso primeiro, o Éden, tinha desaparecido. E Deus andou pelo mundo, começou a procurar, a espiar, chegou num determinado lugar. Deus viu índios nus, índios inocentes, um paraíso, um verdadeiro paraíso, com águas rolando, peixes. Então Deus perguntou ao índio: onde eu estou? Eles responderam: Piracicaba. E Deus falou: olha, aqui, dependendo de vocês, pode ser um novo paraíso, pode ser um novo Éden. Este salto, estas águas, são o portal desse paraíso que se chama Piracicaba. Desse portal até o Tanquã, nós temos um paraíso completo de belezas, de natureza, de animais, de aves, de pessoas pescando, de gente simples, do caipira. O caipira, que é aquele que fica ao redor do mato, no mato ao redor das águas, em busca do peixe. Quando Adão foi-se embora, ele começou a chorar. E das lágrimas de Adão, diz a lenda, nasceram as águas da chuva e as águas dos rios. O murmúrio do Piracicaba é justamente esse canto de amor à natureza e, ao mesmo tempo, um pranto para que o povo, para que nós cuidemos desse tesouro, cuidemos desse lugar sagrado. No fim das contas, para mim é muito difícil estar aqui às margens desse rio maravilhoso, de nosso rio, porque me traz lembranças comovedoras da minha vida, desde a minha infância. Lembranças agradáveis, lembranças românticas, lembranças
muitas vezes que dolorosas, mas cheias de maravilhas diante desse rio sagrado. Agora mesmo, por exemplo, se lá em frente ao Salto a gente estava ouvindo o rumorejar do Salto, aqui a gente está ouvindo o murmurar do rio. O rio Piracicaba murmura e o piracicabano, na verdade, ele respira arte, respira poesia, respira beleza. Eu me recordo que toda a minha vida, em momentos críticos, em momentos difíceis, eu vim aqui à margem do rio, para ficar contemplando, para ficar olhando. É como se o rio expirasse e eu me inspirasse. Nas horas de alegria, eu estava aqui, à margem do rio. Vim escrever à margem do rio, namorar à margem do rio. Então isso é nossa vida. O rio é o norte, o sul, o leste e o oeste da vida do piracicabano. Quando o rio está na seca, quando o rio está na baixa, o piracicabano entristece. Ele vive triste, ele vive melancólico. Quando o rio cresce, como hoje ele está, o piracicabano se alegra, porque o rio é vida. O nosso rio é vida. Aqui ao lado, a casa do povoador, essa não é a verdadeira casa do povoador, mas ela foi instituída e ela foi proclamada oficialmente como casa do povoador do 2º centenário de Piracicaba. Então, esse é um lugar histórico que, na verdade, é como se fosse um altar. E, de repente, viro à direita e olho outro altar, que é o altar do desenvolvimento, do progresso, que é o Engenho Central. Quantas histórias, quantas lembranças. E aí esse rio que corre, ele está vendo a história antes dela existir. Ele construiu a nossa história. Eu, se me considero hoje um escritor, eu acho que eu devo muito ao meu rio. Aqui me inspirou. E eu não acredito que algum artista de Piracicaba, seja músico, seja poeta, seja pintor, seja escritor, ele não tenha sido inspirado pelo rio Piracicaba, por essas águas, que são mais do que um batismo, são também o nosso crisma. O rio tem muitas e muitas lendas e mitos, inclusive até metáforas que nós criamos. Por exemplo, a noiva da colina, não é uma comparação, é uma metáfora, é um mito. Essa noiva, ela nasce de uma lenda do rio com os indígenas, que era uma índia muito bonita, que um homem branco se apaixonou por ela. Loiro, esbelto, bronzeado. E os índios se rebelaram. E ela era amante, na verdade, do rio. O rio enraiveceu, o rio ficou furioso de ciúmes e arrebanhou, resgatou o jovem e ambos ficaram lutando, uma luta sem fim, de onde nasceu o Salto. O Salto nasce dessa luta e a cor do rio passa a ter a cor do corpo do amante da Índia. Até hoje, nós ouvimos o pranto, esse murmúrio do rio, é o pranto da noiva chamando o noivo perdido. Aqui é um lugar misterioso, cheio de lendas, maravilha. Por exemplo, a Rosa de Jesus. Rosa de Jesus foi a primeira médica sem ter diploma em Piracicaba. Ela é uma senhora generosa e as referências falam que ela tinha uma casinha à margem direita do rio, aliás, à margem esquerda, e eu fico imaginando que pode ser uma dessas, que tinha um jardinzinho, e o que acontecia? Os negros escravos iam lá para serem tratados. E quando ela morreu, a Rosa de Jesus, os negros e os pobres continuaram a fazer homenagens e a tratá-la como uma santa.
e jogavam rosas, pétalas de rosas no rio, que eram as rosas para a rosa de Jesus. Outra lenda, que é uma das mais antigas também, e que consta até do almanaque de 1900, é a da Inhara Seca. Uma senhora muito rica, que ela foi enterrada no cemitério e de repente o corpo desapareceu. E o corpo apareceu de volta, muito seco, como uma múmia, aqui no bonde. E ela seduzia as pessoas prometendo tesouro. E quem a seguia, ela sequestrava e desaparecia com eles. Essa é o grande temor da época com a Inhara Seca. E hoje, cada um cria a sua própria Inhara Seca. Passando pelo bonde, as pessoas imaginam como ela poderia ser. Alguns a fazem muito linda, outras fazem mais misteriosa e assim por diante. Piracicaba tem lugares fantasmagóricos, ou seja, Piracicaba tem muitos fantasmas e muitas lendas. A do Homem da Capa Preta ocorreu aqui próximo do cemitério dos Índios, onde estava a antiga fábrica Boys. Pela manhã, as funcionárias, as empregadas que iam trabalhar na tecelagem, começaram a ser atacadas por um homem com capa preta. E elas ficaram em pânico e pediam socorro para a cidade. No entanto, não era nenhum fantasma. Era alguém que abusava das mulheres. Ou então namorados com suas namoradas ou até mesmo esposas traindo seus maridos. Então, qualquer desavença, qualquer adultério, qualquer namoro, a responsabilidade era do Homem da Capa Preta, que ninguém nunca conheceu. Nós, então, temos a história da noiva que está sepultada no rio. Então, para o rio, quando ele entra na seca, ele mata alguém. E para ele voltar a crescer, ele devora alguém. E essa lenda parece ser verdadeira, porque isso acontece todos os anos. É porque o rio protege a noiva que estaria sepultada dentro das águas dele. E eu quero ser o noivo dela. Eu quero olhar no rio, entrar no rio e falar: noiva da colina, venha para mim. Porque a noiva da colina tem o véu, que não é esse véu que desce, não é essa cachoeirinha que desce, que é artificial. O véu da noiva é a bruma, o véu da noiva é a neblina, o véu da noiva é essa garoa que o rio solta para o ar e ela cobre a cidade. Esse é o véu da noiva da colina. E é esse véu que nós devemos ficar com ele abaixo dele para que ele nos abençoe. Eu me lembrei agora da Ciaporanga. O que é a Ciaporanga? O que foi a Ciaporanga? Nós sabemos que a Ciaporanga era uma pedra no lugar onde os índios celebravam o seu casamento. Eu tenho procurado ao longo da vida essa pedra Ciaporanga. E falo com pescadores, eles não acham. Falo com velhos piracicabanos, eles não acham. De repente, na nossa viagem até o Tanquã, alguém me falou: olha, aqui é a Ilha da Pedra, alguma coisa assim. Eu falei: meu Deus, essa deve ser a Ciaporanga. E quero saber de uma coisa? Se não é que passe a ser, porque é uma história maravilhosa e nós temos que ver onde os índios já celebravam o matrimônio deles, o casamento deles. Quer dizer, não precisou ser uma festa cristã, uma reunião hinduísta, já era uma celebração indígena. O índio consagrando-se, ela e ele, um ao outro, às margens do rio Piracicaba. Ciaporanga é essa pedra
que se não achamos mais, nós temos que inventá-lo. As minhas recordações do rio são as recordações da minha vida. Eu acho que os maiores sentimentos que eu tive, eu os dividi com o rio. Quantas e quantas vezes que eu, amargurado, eu ia comprar mortadela e pão e ficava debaixo da ponte sozinho, muitas vezes chorando, pedindo forças. Outras vezes minhas alegrias e a marca da infância, total marca da infância. Uma loucura que nós fazíamos na adolescência era com boia, que era do pneu de caminhão. Então a gente saltava do salto, vinha nas águas do salto e dentro da boia parava aqui no Regatas. Ainda hoje eu vejo jovens fazendo isso. Isso me emociona muito. Uma coisa que eu me recordo tanto, um grande amor da minha vida, que nós nos despedimos justamente aqui na murada do rio. Debruçados, era um amor impossível, e nós olhando o rio, e eu não sabia se era nós que estávamos chorando ou o rio que estava chorando. E foi uma despedida com o rio, era o rio de lágrimas, nossas e do rio também. É uma lembrança de que eu não me esqueço mais, do amor impossível, do amor que aconteceu e do amor que se foi embora. O rio dá muita tristeza. A grande tristeza do rio é ver, por exemplo, quando o rio está poluído, quando vê a seca do rio. Isso daí dói no coração. O rio, meus amigos, meus piracicabanos, meus conterrâneos, o rio é parte de nossa alma. Quando o rio parece que vai morrer, nós também sentimos que estamos morrendo aos poucos com ele. Quando o rio vivifica, nós nos vivificamos também. Então, eu criei uma defesa. Quando entra a estiagem, quando vê a sujeira do rio, eu não venho vê-lo. Eu fico solidário com o rio na solidão. A alegria do rio é permanente. Hoje, por exemplo, isso aqui é uma alegria de ver o rio, esse murmurar, o rumorejar, as festas do rio, a festa do Divino, ver o pessoal cantando cururu, o pessoal da Congada, as festas aqui na Praça dos Pescadores. O rio é uma festa, mas a festa do Divino, ela é emocionante, empolgante. Eu costumo dizer que ela é sagrada e profana. Então você vê o sagrado da festa do Divino, a consagração ao Espírito Santo, e ao mesmo tempo você vê o pecado da luxúria, a alegria da luxúria, da gula, as pessoas se divertindo, se amando, as pessoas uma alegria intensa. O rio é isso, é uma alegria profunda e ao mesmo tempo uma tristeza que dói. A minha maior, olha, são tantas que eu não saberia dizer qual a maior. Mas a última viagem que nós fizemos ao Tanquã, são 77 quilômetros saindo do Portal do Paraíso até chegar ao paraíso, que é o Tanquã. Nessa viagem eu me emocionei muito junto com os meus companheiros e nós vimos o paraíso. Nós vimos como imaginar tantas aves, tantos animais, ver jacarés, ver búfalos, ver o tuiuiu, tantas árvores. E eu me recordo que quando chegamos à casa do Gordo, que estava pilotando a barcaça, os amigos, nós nos olhamos, já idosos com mais de 70 anos, olhamos um para a cara do outro, emocionados, e foi um só pensamento e uma só fala: não podíamos morrer sem ter visto isso. Acho que essa foi uma consagração, acho que foi essa uma bênção
da vida. Por favor, desçam até o rio, vivam o rio. Aquilo que eu falo, batizem-se no rio, molhem-se no rio, assumam no seu corpo o corpo do rio. O rio é vida, o rio é alma, está na mão dos jovens, não mais na nossa mão. A minha mão hoje é para contar história. Os jovens têm que recuperar essa história e têm que mantê-la. Então é meu apelo, é uma bênção, é um mistério, uma eucaristia que nós estamos vivendo aqui em Piracicaba. E vocês têm que viver essa comunhão, o povo com o rio. É uma comunhão, é uma eucaristia. Então, que vivam e sobrevivam com o rio. Eu estou contando a minha história com o rio. Eu gostaria que vocês agora contassem a sua, que cada um conte a sua história do rio. Por mais que passem os anos, por mais que a vida corra, eu ainda me emociono ao estar nas margens do rio da minha terra, o rio Piracicaba.